Você vai fazer o concurso da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul? Então fica comigo nesse vídeo, já deixa o like, que eu quero te mostrar aqui o perfil da famigerada banca Avalia, organizadora contratada para o certame e que organizará, dentre outros, 30 questões de língua portuguesa. É isso mesmo, família. Então significa que essa matéria fará completa, total diferença na posição do seu nome na lista de aprovados, e eu já estou aqui profetizando, o seu nome estará sim na lista de aprovados com a ajuda de Deus. Vem para a tela aqui comigo sem demora para eu te mostrar uma prova dessa banca que, diga-se de passagem, não disponibiliza na internet as provas anteriores. Então o que nós temos aqui, família, é um trunfo, é o ouro. Valorize, portanto, deixando o seu like e deixando um comentário aqui embaixo se você gostar desse vídeo, tá certo? Nós temos aqui cerca de 140 questões que a banca elaborou nos últimos 3 anos, 3 ou 4 anos, de 2022 até 2025, fazendo com que você possa chegar muito bem preparado para a prova que te espera. Eu dividi esse material em 18 aulas, respeitando cada tópico do edital e respeitando também cada tópico da língua portuguesa que a banca tem cobrado ao longo de todo esse período. Por isso, eu te convido agora para nós, de fato, imergirmos no português da referida banca. Começando aqui, pessoal, pela parte de fonologia, gostaria de resolver as questões que apareceram nos últimos concursos, nas últimas provas do Instituto Avalia. E já te adianto, apesar de a maioria das bancas não cobrarem esse assunto, o Instituto Avalia cobra e cobra muito bem, certo? Inclusive, você vai se deparar aqui com tópicos ao longo dessa jornada de 18 a 20 encontros. Você vai se deparar aqui com tópicos da língua portuguesa que te surpreenderão. Por quê? Não aparece muito mais em muitos concursos, mas a banca Avalia faz questão de cobrá-los, tá certo? Vamos lá, pessoal. Questão de número 1 diz assim: assinale a alternativa que apresenta a quantidade correta, vamos marcar aqui, ó, de letras e fonemas, considerando a palavra indicada. Começando aqui pela letra A, nós temos a palavra hábil. Como que nós vamos analisar isso aqui, família? Eu já gostaria que você deixasse fixo na sua mente o seguinte: na língua portuguesa, o número de letras e o número de fonemas normalmente é igual, certo? Porém, haverá fenômenos que mudarão ou desequilibrarão essa contagem. E aqui na letra A nós temos o primeiro fenômeno, que é a letra H. Veja, o segredo de acertar a questão de fonologia é você não só olhar para a palavra, mas principalmente ouvi-la, tá certo? Quando você fala hábil, olha que interessante. O som é esse aqui, ó. Deixa eu só aumentar o traço, família. O som é esse aqui, ó. A, olha aí, o H sumiu. B, I. E olha o que acontece com aquele L final, ó. Você tem isso aqui, ó. Hábil. Interessante, não é mesmo? Então, eu já estou aqui te entregando o segredo da fonologia. Por mais que talvez nesse momento você não domine toda a parte de análise fonética, análise fonológica, basta você ouvir a palavra que você está pronunciando e ouvi-la respeitando cada unidade sonora, que é o que a gente chama de fonema. Fonema é a menor unidade sonora da palavra, ou seja, é o som da letra, tá certo? Como a letra H aqui não tem som, ó, a gente não conta como fonema, a gente só conta como letra, tá bom? Então a letra, ela é a representação gráfica do som, beleza? Tudo isso que eu vou falar aqui, pessoal, né, eu vou tentar aprofundar com vocês na resolução, mas você também conta aqui com o nosso curso teórico completo, que é o Português da Família. Se você ainda não faz parte do nosso curso teórico completo, vem para a família, que você vai adorar este curso e com certeza você sairá dele dominando
o que mais é cobrado em concurso público no que se trata da língua portuguesa, tá? Então, olha lá, ó, hábil. De fato, nós temos 5 letras, ó, e 4 fonemas, como eu representei aqui pra gente. Letra A, portanto, é o gabarito. Já vamos pintar aqui, ó. Agora vamos olhar as demais para eu te apresentar alguns fenômenos. Por exemplo, a palavra grossa. Aqui, pessoal, veja que nós temos, olha só, 2 S, certo? Isso aqui na língua portuguesa nós chamaremos de dígrafo. Bom, professor, o que é um dígrafo? Um dígrafo é basicamente a formação de um som com 2 letras. Olha que interessante. O dígrafo ele é formado por 2 letras que têm apenas um som. Quando você vai pronunciar essa palavra, ela fica assim, ó, gr, né? Gr, que é o som do G, com o R já, né? Gr, O, S, A. É até estranho, né, pessoal? Você deve estar dando risada de mim aí, mas não tem problema não, tá? Aqui eu vou ser engraçado em alguns momentos, justamente com o objetivo de você se lembrar de mim e principalmente da língua portuguesa para acertar a questão de prova, tá bom? Então olha aí, ó, grossa, tá vendo? O que acontece então? Aqui nós temos o famigerado dígrafo, são 2 letras representando apenas um fonema, tá certo? Então, quando você vai contar, ó, de fato nós temos 6 letras, porém nós temos 5, olha aí, ó, 5 fonemas. 1, 2, 3, 4, 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Nós vamos demorar um pouquinho aqui nessa aula inaugural, pessoal, para eu te mostrar justamente como funciona todo o nosso curso imersivo no português da Banca Avalia. E é interessante porque, ao mesmo tempo que você resolverá questões, você tocará junto comigo na teoria que está por trás da questão. E eu acredito que isso é muito válido para você que deseja acertar muitas questões de português. Inclusive, no instante em que eu gravo este curso, nós temos um edital publicado, né, da Polícia Civil no Mato Grosso do Sul, a o qual será organizado pelo Instituto Avalia e cobrará num dos editais 30 questões de português. Então eu acho por bem, acho justo nós resolvermos essas questões tocando muito na teoria, para você aprender a teoria que você não aprendeu ainda, para você memorizar aquela que você já domina mais ou menos e reforçar essa memória e com certeza chegar na prova muito bem preparado para gabaritar, quem sabe, essas 30 questões, hein? Tô torcendo por você e profetizo que vai dar certo. O seu nome estará na lista de aprovados com a ajuda de Deus. Continuando, família, nós temos aqui a palavra queimar. Aqui também, ó, nós temos um outro dígrafo. Porque ó, esse QU, ele não é pronunciado. Ah, o U não é pronunciado, melhor dizendo. Então, quando você diz queimar, como que fica isso na representação? Olha lá, ó. Fica assim, ó. Queimar. Olha aí, ó. Queimar. Na contagem, portanto, de letras, são 7 letras, porém, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 6 fonemas, certo? E aqui você já entendeu um detalhe muito importante dessa parte de fonologia. Se você pegar o número de letras menos o número de dígrafos, isso será igual ao número de fonemas, tá? Eu não gosto de usar muito isso, família, porque fica, né, a matemática entra aqui e eu sei que a matemática é terrível, não é mesmo? Então eu prefiro fazer a contagem aqui de um por um, bem tranquilo. Próxima palavra, problema. Nessa palavra, pessoal, nós não temos nenhum fenômeno. P-R-O-B-L-E-M-A. Problema, certo? 8 letras, 8 fonemas. Então aqui tá certinho a contagem de letras, né? Porém está errada a contagem de fonemas. Deixa eu só diminuir o traço dessa minha borracha para ficar legal. E finalmente a letra E traz para a gente um fenômeno importantíssimo para as próximas questões que nós teremos aqui. A palavra reflexo, pessoal, quero chamar a sua atenção aqui para a letra X. É muito comum a letra X na língua portuguesa ter vários sons, e eu comento isso no nosso curso completo de português.
Vou destacar o som que ele tem aqui, ó. Quando a gente fala reflexo, observe que essa letra X aqui, ó, ela tem som de KS, ó, reflexo, certo? Então isso aumenta agora, né, em vez de diminuir a contagem de fonemas, isso aumenta. Então nós teremos aqui a seguinte representação, ó. R, E, F, L, E, Q, S, e esse O vira U, porque é uma vogal átona, né? Uma vogal fraca ali no final, reflexo. Então fica assim. Quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. 9 fonemas? Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fonemas, família. 8 fonemas. Então tá aí. Primeira questão resolvida com sucesso. E já tenha em mente o seguinte, por mais que essa questão ela está relativamente tranquila, se você não tem a explicação, se você não tem o entendimento, né, do porquê que a letra B, a letra C, a letra D e a letra E estão incorretas, é hora justamente de nós fazermos isso aqui, né? De nós fazermos uma imersão no português da banca e em toda a teoria que está por trás dele. Beleza? Vamos lá. Questão de número 2. À medida que você for dominando as coisas aqui comigo, a gente vai acelerando o ritmo, beleza? A respeito da quantidade de letras, olha lá, e de fonemas contidos nas palavras a seguir, assinale a alternativa correta. Vou deixar você agora, vai dar uma olhadinha aí enquanto eu hidrato as cordas vocais aqui. Quando você bate o olho na letra A, ó, floresta, você percebe que não tem dígrafo, não tem X, né, que pode ser um problema, não tem H. Então, normalmente aqui, família, o número de letras vai ser igual ao número de fonemas. Olha lá, floresta. Se tem 8 letras, então não pode ter 7 fonemas, 8 fonemas. Beleza? Letra B, missa. Aqui você já observou comigo, ó, que há um dígrafo. Esses dois S's representam apenas um som, que é o som S, certo? Ó, missa. Pois bem, então se nós temos aqui 5 letras, nós teremos as 5 letras, né? Menos um dígrafo, 4 fonemas. Isso aqui está errado. Letra C, apareceu o X aí que eu mencionei, tá vendo? Ó, boxe, boxe, o KS. Então, família, se nós temos 4 letras, agora vai aumentar o número de fonemas, mas vai aumentar em um só. Aqui a banca colocou 6, mas são 5, né? Ó, 5 fonemas. Vou até escrever ele aqui para nós, ó, fica assim, ó, B-O-X-I, boxe, tá certo? Olha aí, ó, 5 fonemas. Letra D, oxidação. Olha o X de novo, pessoal. Aqui, ó, vamos representar também, ó, o, que, se, i, d, a, são. Fica assim, ó, oxidação. Beleza. Quantas letras? 8 letras. Vamos ver a contagem de fonemas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fonemas. Gabarito, ó, letra D. 8 letras, 9 fonemas. Finalmente, na letra E, você já observou comigo que nós temos aqui, ó, um dígrafo, calha, tá? É o som do lhe aqui. Então, fica assim, ó, que, a, opa, deixa eu voltar a nossa cor padrão aqui, ó, que, a, esse lhe, pessoal, a gente representa por uma figurinha mais ou menos assim, ó, calha. Então, fica assim, certo? 5 letras, 4 fonemas. Ok? Vou apagar agora aqui e nós seguiremos para a próxima. Percebeu que a gente demorou um pouquinho na 1, na 2 nós já fomos mais rápido. E isso é interessante. Estudar português, família, por meio das questões, faz com que você produza o que nós chamamos na atualidade de estudo ativo. Você consegue se concentrar muito mais e você consegue absorver muito mais. Agora você imagina, você produzir um estudo ativo, né, estudando a teoria por meio das questões e ainda focado no perfil da banca. Meu, não tem chance disso aqui dar errado. Então, por isso, eu te convido, vem comigo nessa jornada para que a gente domine tintim por tintim, no detalhinho, o português do Instituto Avalia.
Vamos lá, pessoal. Número 3 diz assim: assinale a alternativa em que todas as palavras representam somente encontro consonantal. Veja, na língua portuguesa, nós temos os encontros vocálicos e os encontros consonantais. Vou elaborar para ti bem rapidinho aqui, ó. Encontros vocálicos, eles são o hiato, o ditongo e o tritongo, tá? Isso aqui é o que nós chamamos de encontros vocálicos. Vai anotando aí. E depois nós temos os encontros consonantais, chamados de perfeitos e de imperfeitos. Professor, o que é o hiato? O hiato, família, você vai pensar assim, ó, é o encontro, né, de duas vogais, só que em sílabas separadas lado a lado, tá? Ditongo é o encontro de duas vogais, porém elas ficam na mesma sílaba, tá? Então, se você pensar comigo, né, se o hiato é o divórcio dessas vogais que ficam cada um em uma sílaba lado a lado, o ditongo é o casamento dessas duas vogais, elas passam a habitar a mesma sílaba. Pegou a visão? Tritongo, né? Três vogais habitando ali a mesma sílaba. É isso. Agora, e os encontros consonantais? Os perfeitos, família, é quando você tem duas consoantes na mesma sílaba. E os imperfeitos, né, acontecem quando essas duas consoantes se separam, ficam em sílabas diferentes, porém lado a lado. Pegou a visão? Muito bem. Então aqui, a base dos encontros vocálicos, ó, o nome já diz, né, são as vogais. E a base dos encontros consonantais, o nome já diz também, ó, são as consoantes. Pronto. É o que nós vamos procurar aqui, ó. Na letra A, nós temos ali a palavra cachimbo. Veja que nem temos aqui, pessoal, encontro consonantal, tá? Nem em cachimbo, nem em inhame, nem em ilha, tá? Cuidado, você pode pensar assim, ah, professor, mas aqui tem um LH, ó. LH é dígrafo, tá bom? Lembra disso, tá? E aqui nós temos assado. Você vai falar assim, ô professor, olha aqui, ó, duas consoantes, cuidado. Isso aqui é um dígrafo, beleza? Então, o que é dígrafo não é encontro consonantal. Bom, então aqui já é momento de eu colocar para nós uma lista de dígrafos para você memorizar. Então pensa assim, ó, você pode pensar assim comigo. CH, LH, NH, RR, SS. Aqui, pessoal, ó, nós temos os dígrafos. Gente, eu não sei se vocês ouviram aí, mas acho que alguns gatos se pegaram aqui do lado onde eu estou gravando, tá? Se apareceu aí, fique ciente de que é uma guerra de gatos, né? Malditos gatos gangsters. Já viram esse filme? Tá bom? Então aqui, pessoal, nós temos os dígrafos que serão sempre dígrafos, tá? Ó, sempre. Agora, nós temos também outros dígrafos que nem sempre serão dígrafos. Eu vou deixar dois exemplos aqui para nós, ó. GU, QU. Tá, por que nem sempre serão dígrafos? Tá, então aqui você precisa verificar. Não vou colocar todos aqui não, tá? Depois, à medida que a aula for acontecendo e nós resolvermos algumas questões aqui juntos, eu te mostro os demais. Mas basicamente o que acontece com QU e GU? Quando esse U não é pronunciado, configura dígrafo, certo? Porque o que é o dígrafo mesmo? Duas letras representando apenas um som. Então, se você pega a palavra ó, guerra, veja, o U não tem som, a gente não fala guerra. Diferente de Guaraná, em que o U já tem som, e aí nesse caso não é dígrafo. Pegou a visão? Muito bem. Então, ó, a letra A está fora. Letra B. Na letra B, família, nós temos aqui ó, o primeiro encontro consonantal na palavra livro.
Tá vendo? E aí eu já vou te dar uma baita dica, ó. Os encontros consonantais normalmente serão formados, ó, por uma consoante mais R ou uma consoante mais L, ó. Olha lá, ó. Quando você fala livro, veja que o V é uma consoante, tá, ó, e uma consoante mais R, tá vendo? A maioria dos encontros consonantais perfeitos, nesse caso, eles serão formados por consoante mais R, consoante mais L, tá? A maioria, não estou dizendo todos. Beleza, ó, livro tem, só que aí caminho já não tem, tá? Ó, caminho não tem. Graveto, opa, mais um aqui, ó, perfeito. E represa, mais um aqui, ó. Mais a banca, que é uma alternativa em que todas as palavras apresentem encontro consonantal. Na letra C, pessoal, acesso já cai, tá? Cuidado, ó, porque o SS ali é dígrafo. Aí em tecla, aqui nós temos, ó, encontro consonantal perfeito. Cachorro, o CH é dígrafo e o RR é dígrafo, então não é encontro consonantal. E em queijo, família, nós temos um ditongo, né, que é um encontro vocálico, nem entra no jogo aqui. Na letra D, problema, encontramos, ó, cozinha não tem, microfone temos e fraqueza temos, tá? Faltou cozinha. E na letra E, nós temos, ó, Brasil, o BR aí, né, consoante mais R, engradado, ó, consoante mais R, ciclovia, ó, consoante mais L e floricultura, olha aí, ó, consoante mais L. Gabarito, portanto, família, letra E. Beleza? Porém, eu quero te mostrar um detalhe aqui em que a banca vacilou. A banca vacilou nessa palavrinha aqui, ó, e se você observar, eu nem li no começo, mas quero destacá-la agora contigo. A banca falou assim, ó, que apresentam somente encontro consonantal. E aí, família, se a banca for muito honesta, não é mesmo? Ela teria que aceitar recurso contra essa questão. Por quê, professor? Porque bem aqui, ó, em ciclovia, nós temos a presença de um hiato, ó. E o hiato, pessoal, é um encontro, ó, vocálico. E a banca falou assim, ó, assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam somente encontro consonantal. Então, teoricamente, não poderia ter encontro vocálico. Pegou a visão? Mas aqui é só para a gente polemizar um pouco e eu te mostrar o seguinte. As bancas, pessoal, elas têm cometido muitos erros. E sempre que você fizer a prova, você que é aí, que é assinante, que é nosso aluno, você pode enviar essa prova para nós, né, no momento do pós-prova ali. Saiu da prova, tá ansioso, captou alguma coisa, já manda foto, já manda o print para mim, pessoal, para eu avaliar se cabe ou não recurso em algumas questões. E vou te falar, ultimamente, né, graças ao bom Deus, nós temos elaborado diversos recursos e temos recebido, né, as destras da comunhão da referida banca. Ou seja, né, elas têm aceitado os nossos recursos. Agora, é claro que haverá também, né, pessoal, aquele recurso que será indeferido, né, coisa de concurseiro. Por isso, eu sempre digo, você que está se preparando, você precisa vencer a si mesmo, você precisa vencer o seu concorrente e ainda você precisa vencer o sistema, né? Ou seja, que é a banca, os erros que a banca comete e que muitas vezes não reconhece. Mas nós estamos juntos e eu quero aqui pegar na sua mão, tá bom? E nós vamos, com a ajuda de Deus, dominar o português da banca para que muito em breve o seu nome esteja no topo da lista de aprovados. Tá? Toma posse dessa palavra aí e a gente continua. Ei, se você está gostando dessa aula e deseja se preparar com o nosso método de estudo focado no perfil das bancas, eu vou deixar aqui embaixo para ti um cupom por tempo limitado para você adquirir o nosso método e fazer parte da nossa comunidade, a família de aprovados, com um super desconto. Eu te vejo do outro lado, tá certo? Agora pode voltar para os seus estudos aí. Número 4, pessoal. Assinale a alternativa em que todas as palavras, olha lá, ó, apresentam dígrafo consonantal ou vocálico. Veja, ali na questão anterior, vou voltar um pouquinho, eu apresentei aqui para gente, ó, os dígrafos
E esses dígrafos são os consonantais, tá? Cuidado, não vá confundir dígrafo consonantal com encontro consonantal, beleza? Existem também, família, os vocálicos, que são representados aí, ó, por uma vogal mais M ou uma vogal mais N. Anota isso aí comigo, ó. Vou te dar um exemplo bem rápido. Quando você tem aqui a palavra embate, por exemplo, ó, embate. Veja que aqui, ó, você tem uma vogal, a vogal E, mais um M. O que acontece? Esse M ele não é pronunciado. Professor, qual que é o som do M? Repita aí comigo para você dominar esse conteúdo. Ó. M. É quando a gente fala mãe, quando a gente fala mano, quando a gente fala manhã, tá vendo? O M, ele obrigatoriamente faz os lábios, né, se encostarem, ó, mãe, certo? Agora aqui, pessoal, a gente diz que esse M, ó, ou esse N só existem para nasalizar a vogal anterior. Então, quando você vai falar, por exemplo, embate, ó, você não fala bate, você fala embate. Você vai falar, por exemplo, ampola, veja que o M ali, ó, ele só serve para nasalizar o A. Você não fala apola, você não fala amapola, você fala ampola. Essa é a visão do chamado dígrafo vocálico. Beleza? De novo, ó, você vai ver duas letras representando apenas um único som. Então, seja nos dígrafos consonantais, seja nos dígrafos vocálicos, você verá duas letras representando apenas um fonema. Perfeito? Vamos procurar aqui, ó. Letra A, obrigado, não tem dígrafo. Livro, não tem dígrafo. E veja que a letra A é uma pegadinha. A banca está tentando misturar na cabeça de quem estudou pouco, né, de quem não estudou o suficiente, os dígrafos consonantais, ó, com os encontros consonantais. Veja que em obrigado, ó, você tem BR, você tem VR, tá, ó, e você tem CL. Aí a pessoa vem aqui, ó, letra A, cuidado. O que está acontecendo aqui na letra A, família, são, ó, encontros, né, ó, encontro consonantal perfeito. Isso não é dígrafo. Por isso eu disse na questão anterior. Se é dígrafo, não é encontro. Perfeito? Grave isso aí. Na letra B, ó, de novo, ó, glicerina, GL, ó, é encontro consonantal. Aplicativo, ó, PL, encontro consonantal. Aí aqui sim, ó, ninho, o NH é dígrafo. Vou deixar de verdinho aí para nós os dígrafos, tá? Ó. Mas a banca aqui é a alternativa em que todas as palavras apresentem dígrafo. Letra C, ó, bombeiro. Aqui nós temos, família, vogal mais M. Bombeiro, certo? Atraso. Opa, em atraso, ó, nós temos encontro consonantal. Cacto. Aqui nós temos um encontro consonantal imperfeito, né? Ó, cacto. Ficam separadas ali as duas consoantes. Ritmo, não temos. Gnomo, não temos. Aí em missa, pessoal, nós temos aqui um dígrafo. Beleza? Então o gabarito vai ser a letra E. Porque, ó, em lembrar, nós temos o primeiro dígrafo. Já põe aí comigo, ó. Aqui é um dígrafo vocálico, DV. Aí em máquina, lembra do QU e do GU que nós comentamos aqui, ó? Olha lá, ó, QU e GU, ó. Nesse caso, a gente não pronuncia o, a gente não fala máquina, certo? Nós falamos máquina. Então aqui nós temos um dígrafo, ó, consonantal. Em excelente, lembra que eu falei para vocês que havia mais dígrafos e que eu iria mostrar ao longo das questões? Aqui nós temos um, pessoal, o XC. Quando você tem SS, por exemplo, muitas vezes o som, né, é do S, né? Por exemplo, você fala assado, ó, s. Em excelente, apesar de você ter duas letras também, o fonema, o som é apenas um, ó, s também. Tá? Então aqui mais um dígrafo consonantal. Gabarito, portanto, letra E. Massa, sigamos adiante. Questão de número 5. Assinale a alternativa em que todas as palavras, ó, de novo, a banca sempre nessa
O Instituto avalia, né, ó, sempre nessa de todas as palavras. Ó. Apresentam, olha agora, família, o hiato. O hiato faz parte, nós vimos agora há pouco, né, dos encontros, olha aí, ó, vocálicos. Encontros vocálicos. E o primeiro deles é o hiato. Ou seja, nós teremos, deixa eu só melhorar isso aqui, pessoal. Nós teremos, ó, vogal mais vogal, porém em sílabas separadas, ó, uma sílaba aqui e outra sílaba aqui. Perfeito? Diferente do ditongo e do tritongo, em que as vogais estarão juntas na mesma sílaba. Vamos lá. Na palavra afiado, nós temos o primeiro hiato. Ó, afiado. Veja que o I e o A ficam lado a lado, porém em sílabas diferentes. Afiado. Igual. Cuidado com isso aqui, família. Ó. Em igual não ocorre hiato. Muita gente se equivoca quando está estudando, muitas vezes sozinho, né? Ou depois que estudou legal, mas passou o tempo, não revisou. E aí, de alguma forma, a sinapse dá erro, né? O tico e teco brigam. E aí você fica pensando assim sobre o hiato. Ah, o hiato é uma vogal sozinha na sílaba. Não é isso, tá? O hiato, pessoal, né? Ele precisa de duas vogais que fiquem lado a lado, tá bom? E olha o que eu tô falando, são duas vogais, não pode ser uma semivogal e uma vogal. Aí você fala assim, professor, agora eu não entendi. Vou te mostrar aqui, rapidamente. Ó. Se você pega a palavra praia, olha só, praia. A separação é assim, ó. Ó, praia. Quando você olha para isso, você fala, opa, professor, temos hiato aqui, não é mesmo? Não. Isso aqui, família, é um falso hiato. Por quê? Porque esse izinho que ficou aqui, ó, não configura uma vogal. É uma semivogal, ó, que forma ditongo com esse A, tá? Ó, olha só. Nós temos aqui o seguinte, ó. Prai, prai. O que é isso? É vogal mais semivogal. Todo ditongo ele vai ser formado por uma vogal e uma semivogal, ou o contrário disso. Ele pode ser formado também primeiro pela semivogal e depois pela vogal, né? Que são os famigerados ditongos crescentes e decrescentes. Eu vou te mostrar isso aqui depois, tá bom? O fato é que para acontecer um hiato, você precisa de vogal mais vogal. Aqui, pessoal, a língua portuguesa vai chamar isso, ó, de glide. Tal. Pensa na glide como um falso hiato. Tal. Parece, mas não é. Por que que parece? Porque você vê o I e você vê o A lado a lado, né? Cada um numa sílaba. Porém, esse I, ele é uma semivogal, ele é fraquinho, justamente porque ele perde força estando ao lado do A que o antecede, no prai, praia. Tá certo? E nós temos mais um detalhe acontecendo aqui, família. Esse izinho, ele acaba escapando aqui também para o A, ó. Praia, ya. Formando aqui, pessoal, o chamado de tongo fonético, não é mesmo? Ou seja, é por isso que a gente chama, o nome técnico glide, né, ao falso hiato, porque aqui acontece muita coisa ao mesmo tempo, tá bom? Tô te explicando isso aqui porque vai que, né, numa prova aí de quase 30 questões de português, como é o caso que eu mencionei aqui, né, desse concurso que saiu para a Polícia Civil, vai que aparece um trem desse. Então você fique de olho, fique esperto, beleza? Muito bem. Vou pegar isso aqui, família, vou deixar pequenininho, uma digressão importante e a gente volta lá. Ó. Então, em igual, nós não temos hiato de jeito nenhum, por quê? Porque não tem outra vogal aí ao lado, tá? Não chega nem a ser um falso hiato aqui não tem nada. Em sei, aqui nós temos um ditongo, né? Veja que são duas vogais na mesma sílaba, sei. E pátria, olha lá, ó, pátria. Aqui, pessoal, vai acontecer o quê? Já preciso adiantar com vocês isso aqui, ó. Quando nós tivermos palavras paroxítonas, ó, professor, o que que é isso mesmo? Oxítona, sílaba tônica é a última, paroxítona, sílaba tônica é a penúltima, proparoxítona, sílaba tônica é a antepenúltima. No caso das paroxítonas, pessoal, haverá as paroxítonas terminadas em ditongo. É um caso aqui de pátria. Só que repare que esse ditongo aqui, ó, vou marcar, ó,
pátria. Ele é um ditongo, ó, vou colocar aqui embaixo, vou colocar aqui, ó, pátria. Deixa eu colocar assim para nós. Veja que esse I é uma semivogal e esse A é uma vogal. Se eu estou indo do fraco para o forte, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho o chamado ó, ditongo crescente. Tá? Ó. Ditongo crescente. Tem mais exemplos desse ditongo crescente aqui? Tem, e eu já quero destacar com vocês para eu explicar algo importante. Ó, você vai ver isso aqui também, ó, em gênio. Olha só, gênio. Olha lá, ó. De novo, uma paroxítona terminada em ditongo crescente. O que acontece? Em língua portuguesa, nós teremos a visão tradicional dos gramáticos e nós teremos uma visão moderna, né? Ou seja, com o passar do tempo, vão surgindo outros gramáticos que vão olhando para outros fenômenos e aquilo que era de um jeito, pessoal, passa a ser ou de outro, ou os dois jeitos vão convivendo no mesmo cenário. E o que acontece é que alguns gramáticos, eles vão autorizar, veja que é o que a gente chama talvez de erro cristalizado, tá? Eles vão autorizar a separação de palavras como pátria, gênio, dentre outras, ou seja, as paroxítonas terminadas em ditongo crescente, eles vão autorizar um tratamento dessas palavras como proparoxítonas eventuais ou acidentais. Ou seja, você pode separar assim, ó, pa, tri, a, né, ó, gen, ni, o, mas isso aqui, pessoal, é o que nós chamamos, ó, de, anota aí, ó, proparoxítona acidental ou eventual. E me parece que a banca avalia, ela considera isso aqui. Por quê? Porque se você observar aqui comigo, ó, a letra C vai ser o gabarito. Veja só, elogio. Aqui beleza, ó. Aqui nós temos um hiato nítido. Elogio. Na palavra hiato, ocorre hiato, ó. Iato. Esse A fica ali ao lado de outra vogal. Saúde. Também o Uzinho fica ao lado de outra vogal. Só que em gênio, pessoal, teoricamente não era para acontecer isso. Por quê? Porque foi justamente a alternativa que a banca deu como gabarito. Só que a palavra gênio, olha que interessante. Na visão tradicional, é uma paroxítona terminada num ditongo. Ora, se é ditongo, não é hiato, concorda comigo? Porém, se a banca estabeleceu como gabarito, pessoal, é porque a banca ó, considerou a visão moderna, ou seja, gênio também pode ser lida, observa aqui comigo, ó, como uma proparoxítona acidental. E se for uma proparoxítona acidental, o que acontece aqui ao final? Olha só, acontece um hiato. Ó. Patria, veja que o A fica do ladinho do I. Genio, veja que o O fica do ladinho do I. Ou seja, pessoal, a banca considerou aqui ó, essa separação como um hiato, uma visão aqui da palavra gênio como uma proparoxítona eventual. Meio complicadinho no começo se você não tem o domínio, mas depois a coisa vai ficando mole. Agora, professor, o que eu faço na hora da prova se eu me deparar com isso? Você vai fazer o que nós estamos fazendo aqui, ó. A gente vai olhar alternativa por alternativa e não havendo uma alternativa melhor, a gente vai marcar aquela que é plausível, beleza? Então veja, ó, na letra B, juízes tem hiato. Herói já não tem. Por que não, professor? Em herói, pessoal, ó, nós temos aqui, deixa eu marcar de preto. Ó, herói. Nós temos aqui um ditongo aberto, herói, tá? Moeda, aqui nós temos um hiato. E envio, nós temos um ditongo. Beleza?
Letra D, noite. Aqui já caiu, ó, porque aqui é um ditongo. Noite, jeito, quão. Aqui, pessoal, é um tritongo, ó. Quão. Beleza? E Uruguai. Aqui é um tritongo. Nem tem hiato. E na letra E, ó, raiz. Aqui, beleza, ó. Ditongo. Ditongo não, perdão. Hiato. Baú. Hiato. Madeira. Madeira caiu, olha só. Madeira é composta aí por um ditongo. E gratuito, pessoal, muito cuidado com essa palavra. Muita gente fala por aí, né, inclusive celebridades, gratuito, e isso não existe na língua portuguesa, tá? Nem mesmo na visão moderna, tá? Então, muito cuidado com aquilo que eu falei aqui agora há pouco. Existe uma visão tradicional, existe uma visão moderna, isso gera polêmica em alguns casos, mas há outros casos, família, em que o martelo está batido. No caso da palavra gratuito, a pronúncia é gratuito, ou seja, a pronúncia ó, é com ditongo e não com hiato. Se fosse com hiato, ficaria gratuito, e aí nós teríamos que ter um acento gráfico obrigatório aqui. Mas como essa aula não é sobre acentuação e nem ortografia, inclusive o nosso próximo encontro, a banca avalia, já vou dizer aqui de antemão, adora cobrar ortografia e acentuação gráfica. Nós teremos uma bateria de questões sobre esse assunto e lá você vai dominar isso aqui comigo. Beleza? Então, família, veja que nem A, nem B, nem D e nem E são opções melhores do que a letra C. Mas você visualizou um probleminha em uma das palavras na letra C. Aí o que você vai fazer? Na hora de marcar o gabarito, você vai marcar qualquer coisa e falar, vai anular mesmo? Negativo, não faça isso. Nós estamos aqui treinando, pessoal, para buscar uma alta performance na prova. Então você vai marcar a alternativa mais cabível. Letra C. Em elogio tem hiato. Na própria palavra hiato tem hiato. Na palavra saúde tem um hiato claro. Já em gênio tem um hiato por consideração. Pensa assim, tá bom? Por quê? Porque considerando a visão moderna, estou repetindo isso aqui, pessoal, porque é dificultoso, tá? Então, considerando a visão moderna, eu posso separar esse ditongo e formar um hiato. E aí o que vai acontecer com a palavra? A palavra deixa de ser uma paroxítona terminada em ditongo para se tornar uma proparoxítona, cuja terminação é no hiato. Pegou a visão? Maravilha. Vamos colocar aqui a letra C e vamos adiante. Questão de número 6. Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam hiato. Olha como a banca gosta disso, tá? E você pode estar se perguntando, professor, será que isso aqui é mesmo questão da banca avalia, né? A banca avalia ela não disponibiliza provas anteriores, estou meio assim. Ó, deixei aqui em cima para vocês, tá, pessoal? Ó, Prefeitura Municipal de Pirassununga, prefeitura não, a prefeitura também, ó, de Santana do Livramento, depois você pode dar um Google aí e pesquisar, né? Aqui depois, ó, Instituto de Meio Ambiente, Mato Grosso do Sul, enfim. Às vezes eu gosto de fazer isso aqui, gente, porque eu sei que hoje a gente vive num mundo, né, cheio de gente mal intencionada, tá? E aí muitas vezes você vê um post lá na internet, o cara dizendo assim, ó, X questões da banca tal, né, Y questões da banca não sei o quê, e essas bancas não disponibilizam as provas anteriores. Então, de fato, eu entendo, né, que há uma desconfiança muitas vezes, mas eu posso te garantir que todas essas questões aqui são exclusivas do Instituto Avalia, tá bom? Mas eu prefiro separar dessa forma aqui, porque aí eu separo, pessoal, por assunto e não por prova. E aí fica mais fácil para você, porque veja, se você resolver aqui, no caso nós resolveremos 10 questões sobre fonologia. Batendo nessa tecla uma por uma, você consegue absorver mais o conteúdo, né? Fixar mais a teoria. Agora, se a gente pega prova por prova, ali os assuntos estão misturados. A gente vai fazer isso também. Inclusive, eu vou disponibilizar aqui no curso para vocês as próprias provas, tá bom? Mas primeiro a gente vai fazer essas 18 aulas, né, de 18 a 20 aulas imersivas por assunto nas questões do Instituto Avalia. E aí depois eu vou liberar para você prova por prova,
para que você consiga resolver aquela multiplicidade de assunto numa prova só. E você vê como que essa banca ela vai mudando. Tem prova que ela cobra 7 questões de português, tem prova que ela cobra 10 questões de português. Haverá, eu acho que é a primeira vez na história dessa banca, né, uma prova em que ela vai cobrar 30 questões de português, que é a prova da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. Então, isso fica lá para o final do curso, tá? Para o final dessa imersão, quando você já tiver muito domínio acerca desses assuntos, beleza? E aí uma novidade, né, pessoal? Você tendo acesso a essas provas, eu acho que isso também é um baita bônus. Tem questões de informática lá elaboradas pela banca, tem questões de raciocínio lógico e matemática, e aí muitas vezes você vai fazer uma prova que também tem isso, você vai ter acesso aqui conosco, tá bom? Eu só separei dessa forma, justificando, portanto, porque fica mais organizado e fica mais fácil para você que está aí do outro lado dominar o português do Instituto Avalia. Vamos lá. Hiato de novo, olha aí, ó. A banca gosta. Guaraná. Pessoal, aqui ó, em Guaraná, né, nós temos um ditongo, ó, guá. Tá, ó, ditongo aqui, não é hiato. Elogio, a gente viu essa na anterior, não viu? Olha lá, ó, na letra C. Então aqui nós temos um hiato, elogio fiel. Aqui também nós temos, ó, fiel. E em hiato, esse azinho formando hiato. Então, letra A está fora em razão da primeira palavra. Letra B. Ideia. Aqui, ó, é aquela situação que eu mencionei. Lembra do falso hiato? Ó, vai acontecer aqui, ó. Bom, aqui você sabe que não é hiato e nem falso hiato, né? Esse i tá sozinho, ou seja, essa vogal tá sozinha, não tem outra do lado. Mas quando você separa aqui, ó, idei, veja que ocorre um ditongo. E logo depois dele, pessoal, tem um hiato, ó, ideia. Ideia. Veja que esse i escapa para lá também. Então nós temos aqui a formação de um falso hiato, né, da chamada glide, tá bom? Então esse caso não entra para nós. Queixa, aqui nós temos um ditongo, ó, queixa, ditongo aqui, vou marcar esse ditongo aqui também, né, ó, ideia. Geleia, ó, aqui nós temos um ditongo e aqui nós temos um falso hiato, nesse azinho, ó, geleia, o izinho escapa para lá formando a glide. E em quati nós temos ditongo, ó, quati. Aqui ninguém apresentou hiato. Letra C, Haiti, ditongo, ó, Haiti. Limão, ditongo, ó. Lua, aqui sim, família, nós temos um hiato. Lua. E moeda, temos hiato. Letra D, álcool. Aqui, beleza, ó. Hiato pra gente. Quiabo, temos hiato aqui também. Ruínas, mais um hiato aqui. E dia, cuidado. Muita gente acha que dia é um monossílabo, né? Você não fala já, você fala dia. Tá bom? Então nós temos aqui um hiato. Gabarito, portanto, letra D. Tá? Letra D. Vamos passar o risco aqui nela inteira. Letra E, nacional. Nacional. Isso aqui, ó. Nacional. Isso aqui eu confesso para vocês, família, que provavelmente vai ter polêmica nessa palavra. Alguns gramáticos poderão lê-la aí como ditongo, ó, nacional, e outros poderão separar isso aqui, ó, nacional, tá? Bom, acho difícil, mas pode ser que tenha. Poesia, aqui nós temos hiato, né, ó, e aqui também, ó, poesia, dois hiatos. Em série, nós temos aquele fenômeno que eu já expliquei ali. Essa palavra, ó, ela é, por um lado, uma paroxítona terminada em ditongo, e ela pode ser, por outro lado, ó, uma proparoxítona terminada em hiato, ó, série E. Então pode haver uma formação aqui de hiato, porém, aquilo que eu já disse, na chamada proparoxítona acidental ou eventual. Beleza? E isso vai se repetir também, família, aqui na palavra, ó, história. Tá, ó. Em história, nós temos uma paroxítona terminada em ditongo e que também, eventualmente, pode ser considerada aí, ó, uma proparoxítona acidental, ó. História. Aí ficaria assim, formando um hiato aqui. Beleza? Bom, agora é claro que nós temos uma alternativa que é completamente correta
e completamente não polêmica, que é a letra D, álcool, quiabo, ruínas e dia. A letra E, veja, se nós considerássemos aqui, sei lá, por alguma manobra da modernidade, a palavra nacional como hiato, nós teríamos hiato nas quatro, mas veja que seriam hiatos polêmicos, percebe? Então, meus queridos, de novo, olha como é importante você estudar português e adquirir essa maturidade de saber que existem polêmicas na língua portuguesa, né? Existem disputas de teóricos contra teóricos. E algumas dessas disputas, elas conseguem conviver, certo? E outras se anulam de fato. Tá bom? Por isso a gente precisa conhecer cada banca para não correr o risco de perder uma questão. Por isso eu sempre digo, use o bom senso, avalie todas as alternativas. Se tem uma que é completamente sem polêmica, é nela que você vai. Tá bom? Do contrário, você pode aceitar uma polêmica ou outra, um desafio ou outro, como foi o caso aqui da número 5. Beleza? Vamos lá. Questão de número 7. Assinale a alternativa em que todas, de novo, as palavras apresentam hiato. Olha como a banca insistiu nesse assunto e agora, ó, 2024, pessoal. 2024 ali, aqui foi 2022, aqui foi 2022, aqui foi 2024, tá vendo, ó? Então, a banca ela vem sempre cobrando isso aqui. Vamos lá. Saída, um hiato claro aqui para nós. Qualquer, não temos hiato aqui. Touro, não temos hiato aqui. Mão, não temos hiato aqui. Ou seja, inclusive eu já quero te mostrar um detalhe muito importante, pode ser que a banca cobre agora na atualidade. Olha só, em qualquer, pessoal, parece que é um ditongo, né? Ó, o U e o A. Mas aqui nós temos um tritongo, porque esse L vira U, ó. Fica assim, ó. Ó, qual quer. Olha só, vou até colocar um acento aqui, não vou pôr esse acento não, mas fica assim, ó. Qualquer, beleza? Então nós temos aqui um tritongo e ao lado dele, se você observar, ó, nós temos um dígrafo. Vou colocar de preto, ó, esse QU aqui, ó. O primeiro QU, né, são pronunciados o K, o Q nesse caso e o U. Já o segundo QU, né, o U não é pronunciado, ó, qualquer. E o que eu quero destacar para vocês é isso aqui, ó, formação de um tritongo. Por isso eu volto a dizer o que eu disse lá na primeira questão. Fonologia, tá? É uma ciência mandada, encabeçada pela audição e não pela visão, tá, pessoal? Então, a visão pode te ajudar em alguma coisa aqui, óbvio, mas o segredo para acertar a questão de fonologia é o ouvido, beleza? Maravilha. Vamos lá. Letra B. Apaixonado. Apaixonado, não temos hiato, temos um ditongo aqui, ó. Vamos marcar, né? Ó, apaixonado. Museu, ditongo. Saúde, aqui sim nós temos um hiato. E caído, aqui nós temos um hiato. Letra C, cacau, ditongo. Respeito, ditongo. Neutro, ditongo. Biscoito, ditongo. Letra D, lagoa. Opa, primeiro hiato aqui, ó. Lagoa, separou. Hiena, segundo hiato, bonito. Unicórnio, aqui, família, de novo aquela polêmica. Olha lá, palavra unicórnio, separe comigo aqui, ó. Unicórnio, isso aqui é um ditongo, certo? Visão tradicional nela. Isso aqui é uma paroxítona terminada em ditongo. Agora vamos lembrar lá comigo, ó. Nós estamos falando dos ditongos crescentes. Registra agora. Toda paroxítona terminada em ditongo crescente dá margem para ser interpretada pela visão moderna como uma proparoxítona acidental ou eventual. Então, aqui nós vamos ter que usar o bom senso. Por enquanto, ó, eu vou deixar, ó, isso aqui como paroxítona terminada em ditongo, ela não está entrando. Agora, se a letra E não for uma opção melhor, aí eu vou avaliá-la como proparoxítona acidental. Em zoológico, pessoal, nós temos um hiato claro aqui, ó, zoológico. Agora vamos na letra E, ó. Ateu, a gente já tem um ditongo aqui, ó, ela já rodou. Jeito, ó, mais um ditongo. Cuidado, mais um ditongo. E coração, ó, mais um ditongo. Ou seja, a banca avalia está dando mostras para nós
de que ela considera essa visão moderna, né? Essa visão moderna que interfere tanto na fonologia quanto na acentuação gráfica. Por quê? Se a banca pergunta, ó, por que a palavra unicórnio tem acento? Essa palavra tem acento porque ela é uma paroxítona terminada em ditongo. Mas se a banca considera a visão moderna, ela também pode ter acento por ser uma proparoxítona. Tá? Então, de novo, família, eu vou colocar aqui para nós. Ó, na visão tradicional, ó, a separação fica assim. Ó, unicórnio. Tá, ó. Cuidado, alguém pode falar assim, ah, mas tem o hiato no U aí no começo. Não, isso aqui não é hiato, tá bom? Ó, então fica assim a separação, ó, unicórnio. E aí, ó, sílaba tônica é essa, tá? Formando o quê, ó? Formando uma paroxítona terminada em ditongo aqui, ó. Paroxítona, ó, terminada em ditongo. Que ditongo é esse? Ditongo crescente. É o polêmico. Tá? Por que ditongo crescente, professor? Volto a dizer, ó, o I é uma semivogal e o O aqui, ó, é uma vogal. Ou seja, o O se destaca mais na pronúncia do que o I, unicórnio, tá vendo? Agora, pela visão moderna, a separação fica assim, ó, ni, cor, ni, o. E aí, pessoal, nós temos a formação do hiato aqui, ó. Aqui se forma um hiato. E aí, por que ela vai ser acentuada na visão moderna? Proparoxítona acidental, eventual. Por que ela vai ser acentuada na visão tradicional? Paroxítona terminada em ditongo. É óbvio que na esmagadora maioria das bancas, né, e na esmagadora maioria da visão dos gramáticos, prevalece, pessoal, a visão tradicional. Mas a banca está dando mostras aqui para nós, de que ela considera dessa forma. Então eu vou colocar aqui, ó, como um hiato, meio forçado, acidental, eventual, mas vai ser o nosso gabarito. Professor, errei uma questão dessa, o que eu faço? Aí a gente entra com recurso, tentando argumentar o fato de que a banca não pôs na prova uma bibliografia, uma referência para dizer, ó, você está considerando quem? Um gramático tradicional ou um gramático moderno, tá? Mas, preferencialmente, é bom que a gente não precise entrar com recurso, né? É bom que você já ganhe a questão ali, fique tranquilo. Show? Vamos adiante. Questão de número 8. Das alternativas a seguir, assinale aquela em que todas as palavras apresentam, ó, dígrafo. Pô, dígrafo você sabe que tem o vocálico, vogal mais N, N, vogal mais M. Você sabe que existe o dígrafo consonantal, CH, NH, LH, RR, SS, GU, QU, um XC, um SS. Acho que o SS eu já falei, né? Enfim, vamos lá. Pessoal, cuidado com a pegadinha da banca, né? Ó, Febre, ó, ela já colocou aqui um encontro consonantal, que não é dígrafo consonantal. Colocou outro aqui, ó, encontro consonantal. Aí em folha, aqui é dígrafo. E em máquina, aqui é dígrafo. Né? Esse LH tem apenas um som e esse QU tem apenas um som. Dígrafos consonantais nesse caso. Psicanálise. Aqui não temos tribo, não temos preferido, não temos reciclar, não temos. Se você quiser marcar os encontros, aí beleza, ó, TR, encontro consonantal perfeito, PR também, CL também, não é dígrafo. Cedilha, aqui sim, ó, LH, dígrafo. Guinada, veja que nós não pronunciamos guinada, né? É guinada, guisado. Então esse GU aqui, ó, configura um dígrafo, duas letras, um som. Liquidou, cuidado. Olha como eu pronunciei, família. Liqui. Esse QU, né, tem som, tanto o Q como o U. Então aqui teoricamente não configura dígrafo. Porém, você já sabe, né? O que acontece? Existem divergências entre o português do Brasil e o português de Portugal. Inclusive, nós tivemos, né, uma última reforma ortográfica para tentar unificar mais isso aí. Só que o que vai acontecer justamente com a palavra líquido, pessoal, e seus derivados? Essa palavra ela vai ter duas pronúncias. Para uns, líquido, para outros, líquido. Para uns, liquidificador, para outros, liquidificador. Tanto é que antes existia o trema, e o trema era o aspecto visual que mostrava para a gente, né, se nós iríamos pronunciar aquele U ali ou não. Como nós não temos mais, nós acabamos de, né, ver aqui, ó,
uma palavrinha polêmica, tá bom? Então, nesse caso, eu posso considerar como um dígrafo, lendo como líquido, tá bom? Agora a gente volta para aquele recurso. Opa, vou olhar todas as alternativas, se não houver uma melhor, aí eu vou na polêmica mesmo, né? Tem uma polêmica aqui. Narrador, ó, RR dígrafo. Nublado, pessoal, aqui, ó, encontro consonantal, ninho, aqui dígrafo. Guerra, dígrafo, dígrafo. Montanha, ó, aqui nós temos um dígrafo vocálico, tá, ó. Aqui também, ó, montanha, ou seja, esse O aqui, ó, fica nasal e esse A aqui fica nasal. Tá vendo? Então, de novo, ó, 3 dígrafos aqui, em ninho, guerra e montanha, porém nublado não tem dígrafo e não tem polêmica para validar alguma coisa. Então, a letra C ainda é melhor que a letra D. Na palavra dígrafo, ó, nós temos o encontro consonantal aqui. Em palavra, nós temos o encontro consonantal. Atraso, nós temos o encontro consonantal. Nada disso é dígrafo. Em vidro, nós temos encontro consonantal. Tudo perfeito, nada disso configura dígrafo. Então, o gabarito para nós, família, vai ficar mesmo a letra C. Mesmo diante de uma palavrinha polêmica ali, que é a palavra líquido ou líquido. Como que você pronuncia? Me fala. Comenta aqui, inclusive, né? Até agora eu não pedi para você tecer nenhum comentário, mas eu acho que aqui na questão 8 já dá para você falar se você está gostando ou não, não é mesmo? Então, por favor, família, comente aqui embaixo e não deixe também de clicar no curtir, no gostei aí, porque isso fortalece demais o nosso trabalho. E o seu comentário consegue trazer para mim justamente um feedback, né? Se essa aula foi positiva, se essa aula foi didática, se essa aula te ajudou, tá bom? Então, por gentileza, deixa aqui embaixo um comentário, tá? Se você perceber aqui, a nossa plataforma, inclusive, é uma plataforma que bonifica, que pontua toda a ação que você realiza aqui dentro. Então, se você clicar no gostei, você ganha pontinhos. Se você deixar um comentário, você ganha mais pontinhos. Se você assistir ao vídeo completo, você ganha mais pontinhos. E aí, isso vai posicionando você lá no topo do ranking. E nós pretendemos presentear, bonificar todos aqueles alunos que estiverem ali no topo do ranking. Beleza? Vamos lá. Questão de número 9. Dentre as palavras presentes na frase, uma delas não apresenta dígrafo. Olha aí, assinale a alternativa que indica corretamente com essa palavra. Quando você bate o olho na letra A, olha lá, ó, outras, gabarito. Outras, família, nós temos aqui um ditongo, ó, outras. Agora, em pessoas, ó, SS é dígrafo. Em choram, CH é dígrafo. Cuidado com esse detalhe aqui, ó. Você fala assim, professor, você falou na aula que vogal mais N, M ou vogal mais N configura dígrafo. Verdade. Né? Agora, cuidado, porque quando você coloca assim, ó, a palavra ampola, por exemplo, ó, ampola, ao lado de mão, olha o que acontece, né? Ou choram, como tá ali. Eu quero que você observe justamente esse AM aqui, ó. Em ampola, família, o M não tem som, ó. Ele só está aqui para dizer que o A é nasal, ó. Ampola. Agora, quando você pronuncia amão, cuidado, esse M vira U, ó. Amão. O A fica um A nasal e o M vira U. Então, quando ocorre vogal mais M ou vogal mais N no final de palavra, esse M ou esse N viram U ou viram I. Olha a palavra hífen, por exemplo. Ó. Fen. O que acontece com ela? O E fica nasal, e fé, e o N vira I. Ifen. Ou seja, se a banca valia te perguntar, em amam, ocorre ditongo, não ocorre dígrafo. E em hífen, ocorre ditongo e não ocorre dígrafo. Tá vendo? Diferente já de ampola. Ó. Aqui o AM, por exemplo, ele configura um dígrafo. Tá bom? Então, cuidado com isso aí. Em linhas gerais, vogal mais M ou vogal mais N formam dígrafos vocálicos. Porém, quando essa vogal mais M ou N estiver no final de palavra, escuta, porque provavelmente o M ou o N virarão U ou I. Pegou a visão? Maravilha. Então, ó, choram. Nós temos ali
dígrafo, que é o CH, tá bom? Aqui onde eu marquei, nós temos um ditongo. Em espinho, NH é dígrafo. E sorriem, o RR é dígrafo. E olha o que aconteceu com esse M aqui, ó. Sorriem. Formou um I virando ditongo, tá bom? Então, olha que legal. A banca poderia inovar perguntando assim, né, ó. Marque a palavra em que ocorrem ao mesmo tempo um dígrafo consonantal e um ditongo fonético, não é mesmo? Aí nesse caso nós teremos aqui o exemplo de sorrinho. Você tem um dígrafo consonantal em RR e você tem um ditongo fonético, né, nesse em. Por que fonético? Porque aparentemente não ocorre ditongo, né, pelo M não ser uma vogal, mas na pronúncia, ó, ele vira I, sorriem, formando aí o chamado ditongo fonético. Caraca, hein? Por isso eu precisava que você ficasse comigo até o final, porque a banca avalia pode surpreender de muitas maneiras. E eu já quero te adiantar uma coisa. Depois de resolver, família, 14 provas dessa banca, né, e um total aí de mais de 140 questões, eu posso te dizer com tranquilidade. O português da banca avalia aparentemente é tranquilo, mas você se surpreende com algumas coisas que sempre aparecem nas suas provas. Por exemplo, oração subordinada, oração coordenada, reduzidas de infinitivo. Isso é muito difícil, é muito desafiador, certo? Algo que os concursos já não cobram mais, por exemplo, identificação dos substantivos, né? Substantivo. Cara, o que é um substantivo sobrecomum? Existe isso? Né? Você lembra que existem os adjetivos pátrios, por exemplo, né? Mas e os substantivos comuns, sobrecomuns, existem? Quem são eles, né? Onde moram? Aquele memezinho da internet. E, gente, pasme, família. A banca avalia, cobra isso aí, assim como cobra hífen, assim como cobra acentuação e cobra bem, tá? Assim como cobra, mais raro, mas cobra também, análise sintática, principalmente tipos de sujeito. Enfim, tô dando alguns spoilers aqui para vocês do que você verá comigo nessa jornada. E eu te garanto, vale muito a pena você sentar comigo e assistir a cada aula. Certamente o seu domínio de português, especialmente para essa banca, será outro ao final desses 18, quem sabe até 20 encontros que nós faremos, tá bom? Questão 10 e derradeira, porque depois, ó, a gente muda de assunto para ortografia e acentuação. Assinale a alternativa em que todas as palavras, ó, apresentam, olha o que a banca trouxe para surpreender, pessoal, separação correta de sílabos. Algo que você quase não vê mais em concurso público, mas ela traz. E isso aqui, né, diga-se de passagem, é chato pra caramba. Inclusive, eu vou te dar uma dica. Não perca o seu tempo estudando muito separação silábica, porque cai pouco, né? Veja que em 10 questões da banca, que vão de 2022 até 2024, nós tivemos uma questão de separação silábica e tivemos aí diversas questões, né, sobre hiato, dígrafo, né, e outros fenômenos ali da fonologia. Então, essa parte de separação silábica vai no básico. Você sabe que, ó, não deve separar ditongo, não deve separar tritongo, não é mesmo? Alguns dígrafos eu separo, como RR e SS, outros dígrafos eu não separo e assim por diante. Beleza? Aqui, família, ó, a gente vai na tranquilidade, ó. Inteligência. Pô, isso aqui, na visão tradicional, ó, é um ditongo, então tá certinho. Inteligência. Promiscuidade. Aqui a banca deu um vacilo, por quê, ó? Porque esse izinho aqui, ó, ele forma um hiato. Então nós teríamos que ter uma separação aqui, ó. Agora é claro, e eu já vou te adiantar, pode ser que você encontre algum dicionário que traga essa palavra dessa forma, ou seja, aquelas polêmicas da língua portuguesa. Mas, na maioria dos dicionários, você tem promiscuidade, tá? Ciência, certinho, ó, é uma paroxítona terminada em ditongo. Agora, se nós aplicássemos aqui a visão moderna,
Também poderia ser ciência. Tá vendo? Porque ele é um ditongo crescente. Saudade, aqui a gente sabe que tá errado, né? Ó, isso aqui é um ditongo, então fica junto. Saudade. Ceia. Aqui tá bonitinho, nós temos um ditongo aqui, ó. Ditongozinho aqui. E aqui nós temos um falseado, que é a glide. Esse zinho vai para lá também, né? Ó. Ceia na pronúncia. E queijo tá errado, família. Aqui a gente não separa esse ditongo, né? Ó. Queijo. Gratuito, certinho. Tá, ó. Gratuito, separação correta. Muito, separação correta. Então, ditongo em gratuito, ditongo em muito. E saia, ditongo e glide. Gabarito até aqui, ó. Tudo certo na letra C. Letra D, chapéu. Separou o ditongo aberto aqui, não pode. Chapéu. Sagui, tá? Separou também o ditongo aqui, ó, não pode. Em leite tá certinho o ditongo. Saúde, o hiato corretamente separado. Igual. Aqui nós temos, família, um tritongo, então não poderia estar separado. Professor, mas tritongo, estou vendo um U e o A. É, mas aquele L vira U, né? Ó. Igual. Então temos tritongo aqui. Quaisquer. Aqui separou, ó. Quais separou o tritongo, não pode, ó. Isso aqui é um tritongo, ó. Quaisquer, tá? Temos um dígrafo ali depois. Gabarito, portanto, letra C. Meus queridos, que aula, hein? Que treinamento acerca de fonologia. Eu acredito que se você acessar o nosso curso Português Teórico, que é o Português da Família, assistir a todas as aulas de fonologia, depois pegar um material desse aqui e resolver essas 10 questões, você está mais que pronto para a banca avalia. E de novo, olha o que nós temos aqui pela frente. Eu vou passar assim agora para você dar uma olhada, ó. Uma porrada de questão de acentuação e ortografia, tudo da banca. Significação das palavras, a banca também cobra. Inclusive, já vai anotando aí para você saber o que a banca cobra, tá? Isso aqui são fatos e dificuldades da língua. Eu coloquei aqui porquês, onde, aonde, ou seja, palavrinhas, né, que muitas vezes têm várias grafias. A banca gosta de cobrar, ainda que pouco, mas gosta. Processo de formação de palavra, família. Banca avalia vem forte. Olha aí ó, a quantidade de questões sobre isso. Depois, análise morfológica, principalmente identificação de classes gramaticais. Ela adora e ela cobra coisas que a gente não espera, como eu mencionei aqui, ó. Olha aqui, ó. Assinale a alternativa que apresenta um substantivo sobrecomum. Isso aqui o concurseiro costuma nem estudar, porque é difícil cair em prova, mas a banca cobrou, tá? Aí vamos lá adiante, ó. Nós temos, olha o tanto de questões de identificação de classes gramaticais, ó, uma porrada. Banca avalia adora verbos, anota. Análise sintática, família. Vem forte também, ó, vem pesado. Tá aqui, ó. Banca cobra e cobra bem, principalmente termos preposicionados. Período composto está em toda a prova. Então, se você não gosta de oração coordenada, oração subordinada, oração reduzida, agora é hora de estudar pesado. E olha que essa altura aqui, família, nós já estamos ali ó, na casa dos 70 exercícios, das 70 questões sobre a banca. Tá, ó. Aí vem pontuação, enfim, vem uma série de outros temas muito comuns aí no português da famigerada banca avalia. Bom, eu vou ficando por aqui e te agradeço demais, né? Você que me acompanhou até o final, muito obrigado pela sua audiência. Se você já está inscrito aqui no nosso treinamento, te agradeço muitíssimo por isso. E gostaria de encerrar liberando uma palavra de bênção sobre a sua vida, né? Uma palavra de fé sobre a sua vida, né? Eu costumo dizer, pessoal, que para ser concurseiro, você precisa ter muita resiliência e você precisa ter muita fé também, né? Porque tem coisas que a gente não consegue mover. Por exemplo, às vezes você está no seu melhor dia para fazer a prova, mas a prova não te favoreceu. Acontece. Às vezes, né, você está pronto, é a prova que vai te favorecer também, mas acontece uma eventualidade, você não consegue participar. Enfim, são uma série de fatores acerca dos quais nós não temos domínio. Por isso eu digo, a nossa parte é, nós vamos estudar, nós vamos nos esforçar. Inclusive, o lema aqui do nosso curso é: quem planta esforço, colhe aprovação. Mas aí vem o detalhinho, família, que é com a ajuda de Deus. Por isso eu quero pedir a Deus nesse momento que aumente a sua fé em si mesmo.
né? Aumente a sua fé na construção dos seus sonhos. Porque às vezes você vai estar aqui dando a última cartada, às vezes você pode estar aqui cansado, falando, professor, eu já não aguento mais, eu não aguento mais bater na trave, professor. Eu não aguento mais, né, essa rotina muito difícil. Eu sei como é, família, eu já passei por isso. E é justamente por ter passado por isso, eu entendo que o que me ajudou, né, não foi apenas o esforço. Claro que o esforço ele tem o seu papel fundamental, mas foi também a companhia de Deus ao meu lado, a companhia do Espírito Santo. Por vezes o que eu fazia era puxar uma cadeira e dizer assim: meu Deus, querido Espírito Santo, né? Senta aqui do meu lado e me ajuda a aprender esse conteúdo, porque eu já estudei, eu já estudei, eu já estudei e não dou conta. Chego nas provas, né? Tomo paulada. Então me ajuda. E vou te falar, depois que eu comecei a unir esforço com a companhia do Espírito Santo, quando eu passei a unir esses dois elementos, né, que é a força de vontade, é o estudo correto, juntamente com a fé, eu logrei 3 aprovações em primeiro lugar. E eu estou te contando isso porque eu sei que isso é completamente possível para você também. Você precisa unir esses dois fatores, a fé e o esforço. Então eu profetizo na sua vida um renovo das suas energias, né? No poderoso nome de Jesus, um renovo das suas forças. E que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe, né, o seu ambiente de estudos, que Deus abençoe os seus momentos de estudos, para que eles de fato frutifiquem. Porque quem planta esforço, colhe a aprovação com a ajuda de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe os seus estudos. Muito obrigado por estar aqui compartilhando de tudo isso junto comigo. Fui!